Bom dia, bom sábado. E tá tudo certinho com vocês? Cheio de problema ou cheio de bênçãos? Um pouquinho de cada, né? Que nesse mundo que nós vivemos, ele é assim, um dia de bênção, outro dia com problemas, né? Como a irmã tá triste, que tem que ir embora, mas não sabe quando, não sabe para onde, né? Estava falando antes da lição ali. Mas isso é tudo parte da nossa vida, né? Nem tudo é bênçãos, mas nem tudo também é tristezas. A gente pode fazer um pedacinho do céu aqui na terra, se a gente quiser. Vamos fazer uma oração? Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. O Senhor conhece a cada um aqui presente, sabe os seus problemas, suas lutas. Que o Senhor possa tomá-los em tuas mãos e ajudar a cada um aqui presente, a cada família aqui representada, e também aqueles irmãos que não puderam estar presentes, que estão assistindo, que o Senhor possa abençoar a cada um. E que o Senhor também traga mais pessoas aqui para dentro, para juntos podermos nos preparar para em breve te encontrar. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, também pelos dízimos e ofertas. Amém. Bom, depois de um tempão sem pregar, que eu fiz uma cirurgia, né? É a primeira vez que eu enxergo vocês sem óculos. E eu tinha um grande problema. Tipo, para enxergar vocês eu tinha que colocar o óculos. E para ler eu tinha que tirar os óculos. E esse era um problema. Até me lembro que o irmão José me disse uma vez, nós estávamos jogando bola lá, ele comentou, faz que nem eu, só usa para leitura o óculos. Eu disse, pois é, eu tenho um certo problema, eu não posso usar para leitura, eu tenho que usar para enxergar vocês, então a distância era o meu problema. Mas eu estou enxergando aqui as letrinhas, tá? Mas mesmo assim eu resolvi pegar uma ajuda do projetor, tá? Eu não sei se não era melhor desligar essas luzes, essas daqui, quem sabe dá para enxergar melhor, né? Então eu escolhi uma mensagem hoje de manhã que é o dom de profecia. Ali diz que é a crença adventista número 28, mas o número está errado, tá? É 18. Não é a 28, é a crença número 18. Nós temos 28 crenças, né? E essa seria a crença 18, que é o dom de profecia. O primeiro texto ali que diz Hebreus, capítulo 1 e 2, né? Ali diz, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, também a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, antigamente, eu não vou falar que nós vamos seguir. Acho que tem que dar Enter ali. Que apagou, acho que a pilha foi. Então, como Deus se comunica? Tipo, a gente deveria abrir todos os textos, mas aí a gente ia ficar aqui até umas 5 horas da tarde, né? Então, depois, se os irmãos quiserem, pode pedir os textos, né? Que eu coloco no grupo lá, que todo mundo pode acompanhar. Gênesis 3:9, Deus falava diretamente com Adão e Eva. Então, falava diretamente, pessoalmente, como nós falamos, né? Depois ele falou também através dos anjos, também pelos sacerdotes, depois através de sonhos também e por visões. Pode ir dando Enter, quando eu termino de ler pode dar o Enter, né? Por visões. Ele continua também depois através da Bíblia, que antes era de pai para filho, se passava a mensagem, né? E aí depois, através da palavra escrita, né? Também pela natureza, Deus se comunica com nós. E também por Jesus Cristo. Em Amós, capítulo 3, verso 7, diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, Ele sempre avisa antes. Ele não muda de ideia, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo amanhã. Por exemplo, imagina Deus, Ele fez um plano de salvação
Seu filho veio para morrer por nós aqui, e de repente Deus ele muda de ideia. Não, não é mais assim. Como muitos dizem, os 10 mandamentos a gente se guardava as pessoas do Velho Testamento. As do Novo não precisam guardar os 10 mandamentos. E sempre lembrando que os 10 mandamentos a gente não guarda, tipo, para se salvar. Os 10 mandamentos a gente guarda porque a gente foi salvo por Jesus. Agora imagina, Jesus, se ele realmente tivesse mudado de ideia. Aí o Gelmar ia chegar lá no céu, eu não fiz nada para me salvar. E realmente não fez nada para se salvar. E aí uma pessoa do Velho Testamento, eu tive que guardar toda a lei para se salvar. Isso é uma mentira, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, a gente é salvo pela graça de Jesus. Por isso que tinha os cordeirinhos no Velho Testamento, né, que apontavam lá na frente que Jesus ia morrer por cada um de nós. Mas eu ficava confuso quando eu entrei na igreja. Mas precisa guardar os 10 mandamentos ou não precisa? E demorei um tempo para dar aquele clique. A gente precisa guardar os 10 mandamentos? Precisa, mas por que eu guardo os 10 mandamentos? Se você guarda eles para se salvar, desculpe, irmão, mas você está totalmente errado. Agora, se você guarda os 10 mandamentos porque aceitou a salvação de Jesus para viver uma nova vida, aí sim, você está no caminho certo. Então, a gente não guarda os 10 mandamentos para se salvar, mas porque fomos salvos. Né? Dons. E deu dons aos homens, e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, outros como pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A gente é um corpo, é uma igreja. Imagina se todo mundo só soubesse fazer uma coisa. E esse é um grande problema, né? Imagina eu arrumando as flores, ou quem sabe a decoração, que é sempre muito bonita aqui na igreja. Imagina eu arrumando, eu e o Cleito. O que tu acha, Cleito? Bom, primeiro eu não ia fazer nada, né? Porque eu venho para olhar, eu nem olho muito para as coisas, né? Porque o homem não enxerga essas coisas. Eu às vezes, o tropico eu não vejo. É bem complicado. As mulheres não, elas já enxergam isso, né? E que bom, né? Que também vem visitas mulheres, então a igreja tem que estar bonita, né? Tem que estar agradável, né? Para mim, debaixo de uma árvore, fazendo culto, para mim já estava bom. Para mim, num galpão velho, também estava bom. Porque para louvar o Deus, tu não precisa ter um lugar luxuoso, tu não precisa ter um baita lugar. Mas que bom que a gente pode ter uma igreja confortável, principalmente no inverno, fechada, tudo, né? A gente pode ligar o ar. E mesmo assim, alguns ainda, não, vou ficar em casa. Né? Tendo todo esse conforto. Imagina nossos pioneiros como eram, os discípulos. Eles não tinham lugar, eles faziam na rua, na beira do rio, às vezes no frio, né? Às vezes muito quente também, mas estavam lá. E nós, muitas vezes, a gente... hoje está muito frio. Né? Ou está muito quente. Hoje está chovendo. Mas o clima está meio estranho hoje, né? Mas nós estamos falando de profeta, né? Dons espirituais, a cada um a sua obra. Também temos outros nomes dados aos profetas. Vidente. Vidente tem que fazer uma pausa. Vidente, Deus está falando vidente, né? É um nome. Mas não é tu consultar os mortos. Que tanto que Deus, ele critica isso. Isso é errado. Porque os mortos, eles estão enterrados debaixo da terra, segundo a Bíblia. E como nós seguimos a Bíblia e a Deus, nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Então, falar com os mortos é uma coisa errada. Primeiro porque os mortos não vão estar aqui. Eles não estão aqui. O que tem é Lúcifer e seus anjos caídos, que se disfarçam de entes queridos. E no final dos dias, nos últimos dias, muitas pessoas serão enganadas por ali. Então nós temos que, hoje é o dia,
de estudarmos a palavra de Deus e sabermos sobre isso. Que as pessoas, nossos entes queridos, eles são enterrados, descansando. E no dia, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar, ou para a vida, ou para a morte. Esse é um dos enganos. Por que eu escolhi essa mensagem? Porque essa mensagem vai ser um dos últimos enganos nos últimos dias. Até o nosso presidente, depois da reunião da igreja, ele fez um vídeo sobre isso. E esse vai ser um dos grandes enganos, um dos últimos enganos é deixar o espírito de profecia de lado. Esse vai ser um dos maiores enganos. Ele também pode ser chamado de embaixador, mensageiro, porta-voz, atalaia e servo de Deus. Pode passar. Nomes aplicados à mensagem. Ela pode ser profecia, palavra de Deus, mensagem do Senhor, testemunhos e conselho. Né? Não se preocupe, é longo, mas eu já garanti o almoço, né? Todo mundo trouxe uma coisa? Porque vamos até umas 5 horas. O que vocês acham? Vocês têm tempo para Deus? Tem? Ah, tá. Então não se preocupe com a comida, tem comida. E a comida é boa. Por isso que eu gosto do junta-panela aqui. Né? Mas eu vejo assim que muitas vezes a gente não está tão preocupado assim de aprender mais sobre assuntos, de se aprofundar. E a gente tem que ter essa preocupação. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, a gente fazia programações sexta de noite, sábado o dia todo e às vezes até no domingo, para estudar sobre um assunto. E as pessoas, os irmãos iam, a gente ia. Nossa, eu me lembro quando o Pedro era bem pequenininho, nenezinho, era tipo meia-noite a gente estava ali, estudando, aprendendo. E assim a gente tem que ser, a gente tem que mastigar a palavra de Deus, que tem muitos enganos aí fora. E a gente precisa saber, porque a gente tem um texto na Bíblia que diz que meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. A gente faz às vezes coisas erradas porque a gente não sabe. Tem até um irmão da igreja lá de Estância Velha sempre dizia que eu não estudo muito porque quem muito sabe, muito é cobrado. Então é melhor ficar em casa, não estudar muito, né, irmãos? Mas Deus também diz que a ignorância, o que leva? A ruína. Meu povo perece por falta de conhecimento. Pode passar. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, os profetas escreveram inspirados por Deus. E é dessa forma que Deus muitas vezes conversa conosco. Como a gente sabe que temos que guardar os 10 mandamentos? Através da Bíblia. Como a gente sabe que comer carne de porco, por exemplo, não é saudável? Eu sei que as teorias aí fora, a banha é mais saudável do que o óleo de soja. Mas nosso princípio, Deus nos colocou para não comer a banha de porco e nem comer o porco. Mas por quê? Deus sabe por quê. Às vezes a gente pode não entender o porquê. Mas um dia Deus vai nos mostrar cada detalhe, cada coisinha. E nós somos obedientes. Deus quer que a gente ame Ele. É a mesma coisa um casamento. Um casal. Vamos dar o casal aí, está na frente ali, tem 2 filhinhos, né? Se o Cleito diz que ama a Mara, ele não vai sair por aí com outras, né? E a mesma coisa a Mara, né? Com outras e nem com outros, né? Que está na moda agora, né? Tá, Cleito? Nem com outros e nem com outras, tá? Que isso está na moda. E assim é com Deus. Se a gente ama Deus, a gente vai querer fazer a vontade dEle. E através dos profetas, nós ficamos sabendo de muitas coisas. Mas Deus pode nos dar sonhos. Lembra que falou? Sonhos. Mas a gente tem que interpretar esse sonho. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber se esse sonho veio de Deus ou do inimigo de Deus. Né? Pode passar. Profetas no Novo Testamento. Nós temos João Batista, que dizem que foi um dos maiores, né? O próprio Jesus diz. Né?
Jesus Cristo também foi um profeta, que ele deu muitas profecias, até da sua segunda vinda para nós, né? Ana, que é minha filha, está aí por aí também, mas não é ela, tá? Mas ela pode ser uma profeta também. Deus pode usar ela para ser uma profeta. Tem uma mensagem especial. Dizem que na fuga, que vai chegar no momento da fuga, muitas pessoas vão ter visões. Inclusive, quem sabe eu, quem sabe vocês, né? Ah, vai para lá, vai por ali, não vai por lá, né? Então Deus pode nos guiar através de sonho, que nem, por exemplo, José. O José é pai de Jesus. Eles queriam matar Jesus. E através de um sonho, Deus falou para José, vai para onde? Para o Egito. Então, mas se a gente não tem o conhecimento da Bíblia, porque a visão, as coisas que os profetas recebem, ela nunca pode contradizer a palavra de Deus, senão não é um profeta de Deus. Volta só um pouquinho, ali tem as 4 filhas de Filipe e João, de Apocalipse, né? Pode passar. Confirmações bíblicas de um profeta. Nós podemos provar se uma pessoa é uma profeta de Deus ou não, através da Bíblia. Primeiro texto. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca haverão o quê? A alva. Então, se eu digo uma coisa e pratico outra, eu sou verdadeiro ou sou falso? Eu estava comentando hoje de manhã na lição, que é o tal do politicamente correto. A gente não concorda e dá um sorrisinho assim, sabe? Mas vira para me te dar um coice, sabe? Aquela parte do manso, sabe? Vira para te dar um coice. No futebol, né, Daniel? Não, a gente não pensa isso, né? A gente não pensa assim. Mas, se a lei e o testemunho, tem que andar junto. Da mesma forma que eu falo, eu tenho que proceder também. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. Tem muitos profetas aí fora que eu escuto, na televisão tá cheio. Tem um até que faz curas, um monte de curas, né? E, queridos irmãos, a cura pode vir do inimigo e de Deus. Não se enganem com isso. Às vezes o inimigo coloca o problema lá e ele mesmo pode tirar. Mas normalmente não é uma cura 100%. A gente tem que ter sempre isso em mente. E a maioria dos problemas de saúde que nós temos, nós mesmos procuramos, porque Deus nos deu o que a gente é para comer, o que a gente é para beber. Então, muitos problemas, nós mesmos é que a gente vai atrás. Que nem, por exemplo, a Coca-Cola. Eu adoro a Coca-Cola. Mas será que é bom? Como diz um irmão lá em Boti, bom é, mas que faz bem, aí já é outra história, né? Então, nós temos que cuidar muitas coisas, né? Então, aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder como falou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, o profeta ele tem que falar e as coisas têm que acontecer, certo? Tem um porém, mas vamos ir para o próximo slide e a gente chega no porém. Ali diz, amado, não creiais a todo espírito. Desculpe que às vezes eu estou engolindo umas vírgulas para ser um pouquinho mais rápido, tá? Mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Uma das provas, um profeta, ele tem que reconhecer que Jesus veio em carne e morreu em nosso lugar. Tem umas religiões que acreditam que Jesus foi somente um profeta, mas nós sabemos que ele veio e morreu por nós também, que ele também era Deus, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos?
Vamos falar da bergamota? Se tu tem um pé de bergamota, o que ele tem que dar? Bergamota. Se ele der laranja, tem uma coisa errada com esse pé, né? E assim é o profeta de Deus, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Tem muitas pessoas que podem falar muito bonito, mas podem estar fazendo um monte de coisas erradas, né? Eu próprio posso estar aqui falando um monte de coisa, mas que vocês têm que fazer o quê? Conferir com a palavra de Deus, né? Porque o profeta verdadeiro não tem medo que a pessoa confira, tipo, na palavra de Deus. Eu não sou profeta. Mas o próprio Paulo diz, tem que conferir, né? A gente tem que conferir se a pessoa que está pregando a palavra de Deus ou não, né? E temos que ter um outro cuidado com a palavra de Deus. Eu posso citar a palavra de Deus, um verso aqui, e se tu pegar só aquele verso, ele te leva para uma direção. Mas se tu ler todo o capítulo, tu vai ver que não é bem assim, é para outro lado. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Às vezes, temos que ler o livro inteiro para entender, por exemplo, o que Deus quer passar para nós, né? Pode passar. Condição física. Olha o que pode acontecer com o profeta. Perda da força física, está em Daniel, tem uns textos embaixo, como eu disse, depois vocês podem pedir. Inconsciência, ausência de respiração, essa é interessante. Quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? Pouco. Pouco. Eu tentava mergulhar por baixo da água, porque ficar debaixo da água é bem mais fácil do que ficar em cima nadando, né? Porque eu não sei nadar, né? Eu sei que eu ficava bem pouquinho, mas tem pessoas que ficam bem mais do que eu. Mas um profeta fica muito mais. Ficar sem respirar é perigoso. Pode dar problema, por isso que tu te afoga, tu tem vários problemas de saúde porque tu não consegue respirar. Olhos abertos. E não é ficar assim, ó, piscando que nem um pisca-pisca. Olhos abertos, né? Pode ir. Mateus diz, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Entendem por que é tão importante a gente estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus? Porque isso pode acontecer. Enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Nós que queremos fazer a vontade de Deus. E falsos cristos, tem até um lugar que fala, né? Não acreditei. Cristo está lá na casa do Roberto. Vamos lá na casa do Roberto. Ele está lá porque ele é cristão. Mas nós não precisamos ir até lá. Porque Cristo está aqui também. Ele está na minha casa, está na casa de vocês, ele está em todos os lugares. E quando Jesus voltar, ele não vai estar só na casa do Geomar. Todo o olho o verá. Em todos os lugares do planeta. Esse é mais um dos enganos de Satanás. Porque vai vir o falso Cristo que vai pisar aqui nessa terra. Não se engane, ele vai fazer muitos milagres. Mas não é Jesus. Não é. Porque ele vai ficar nas nuvens. E nós vamos ir até eles. Então, se vocês verem Jesus caminhando por ali, não é ele. Que ele não vai pisar. Ele só vai pisar aqui depois dos 1000 anos. Quando a nova Jerusalém vier para baixo. Então, tipo, como a gente sabe isso? Estudando a palavra de Deus. E se a gente não estudar a palavra de Deus, chega um Rogério da vida ali, eu sou Jesus, que tem esse Henri Cristi ali, caminhando aqui na terra, né? Só não viu os milagres dele ainda, né? Mas esse que vai pisar na terra, ele vai fazer milagres, grandes sinais e prodígios. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova e retende o que é bom. O que esse texto está dizendo? Tem que provar. A mesma coisa com o pregador. Por que hoje eu estou na igreja adventista? Eu já fui católico e já fui evangélico. Por que hoje eu estou aqui? Porque eu estudei a palavra de Deus.
O instrutor que me deu o curso bíblico, coitado, esse sofreu, a Fernanda testemunha. Bom, ele vai em todos os lugares onde ele me vê, ele fala do meu caso. Eu era chato. Eu fazia a mesma pergunta de 10 formas diferentes. Porque eu já fui enganado 2 vezes, não queria ser enganado a 3ª vez. E a paciência do homem, conhecendo bem ele não tem tanta paciência. Mas Deus tinha um plano comigo. Era ele. E ele me passou a lição. E ele respondia exatamente, todas as formas, a mesma coisa. Mas mesmo assim, eu comecei a provar a Deus. Uma semana depois de batizado, fui num cliente, quer dizer, fui marcar uma consulta médica. Aí um cliente me ligou bem na hora, dizendo, tu tem que vir sábado agora, isso era uma segunda-feira, tá? Sábado agora aqui para resolver um problema aqui. Eu disse, posso te ligar daqui a uns minutos, que eu estou aqui marcando uma consulta. 5 minutos, eu entro no carro, pego o celular, ligo para ele e falo, cara, sábado não vou poder ir, pode ser qualquer dia, pode ser domingo, segunda, terça, quarta. E esse homenzinho, nervoso como ele é, não muda de ideia. Eu conheço, ele é meu cliente até hoje ainda. Mas hoje ele não trabalha mais, agora os filhos tomaram conta lá. Mas ele não mudava de ideia. E ele me disse bem assim, mas primeiro, antes de ligar, eu orei. Eu pedi para Deus, eu quero guardar o sábado, mas me ajuda, eu preciso do meu trabalho também, eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar, preciso sustentar a minha família. 5 minutos depois eu ligo para esse homem, e esse homem me diz, não tem problema, pode vir qualquer dia. Então Deus, ao longo do tempo, me deu muitas provas que essa igreja é a igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o que? O testemunho de Jesus, que nós vamos chegar logo logo. Continua. Pode ser mulher, profeta? Pode, né? Miriam, Débora, Ulda, Noadias, Ana. Pode pular. Dom profético na igreja remanescente. Apocalipse 12, 17. Esse seria um texto bem interessante vocês abrirem na Bíblia também para ver que é exatamente como está na tela. O último livro, tá? Não fica entre Gênesis e Apocalipse, é o último. Capítulo 12, 17, ali diz, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Na minha Bíblia diz, ao restante dos santos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e que mantêm o testemunho de Jesus. Ali o dragão quer dizer quem? Lúcifer, né? A mulher quer dizer quem? A igreja. E os filhos dessa mulher é quem? Somos nós, né? Então o dragão irou contra a mulher e contra nós, certo? Mas contra quem eles estão nervosos? Contra quem ele está bem nervoso, aliás? Os que guardam os mandamentos. E quais são os mandamentos? Êxodo, capítulo 20. Na Bíblia tu não vai ver outros mandamentos. Existe o resumo dos mandamentos. Tipo, amai a Deus de todas as tuas forças, né? E amai ao próximo, né? Existe o resumo. Mas a lei dos 10 mandamentos é Êxodo capítulo 20. E que mantém o testemunho de Jesus. Ali vamos dar uma pequena paradinha. A nossa igreja adventista do 7º dia, ela surgiu através de uma profecia. Não é porque que o irmão usava óculos e eu não gosto de ir numa igreja de alguém que usa óculos. Eu usava óculos, tá? Não tenho nada contra, tá? Não é por isso. Daniel 8,14, se não me falha em memória. 2.300 tardes e manhãs. Que os pioneiros da nossa igreja imaginavam que Jesus ia voltar em 1844. Só que, por isso que é um outro assunto que eu estou montando uma pregação, que é o santuário. Para a gente entender isso melhor, só que o santuário não dá para fazer numa pregação. O santuário, ele é muito profundo, tu tem que analisar, mas eu vou fazer um resumo. Em 1844, o que aconteceu? Na Terra existia o santuário terrestre, que
é uma cópia daquele que está lá no céu. E uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo. E a profecia de Daniel, 8:14, se não me falha a memória, é 8:14? 8:14, fala que o santuário ia ser purificado. Mas o que aconteceu realmente? Jesus não voltou em 1844. E sim, Jesus foi lá no céu, no lugar santíssimo. E o mais interessante, o santíssimo tem o quê? Tem a Arca da Aliança, né? E dentro da Arca da Aliança, me ajude, o que tem dentro? Exatamente. Maná, a vara de Arão, né? E os 10 mandamentos, né? Aqui na terra, nos santuários, existiam 2 leis, né? As leis são divididas em 4. Mas todas as outras leis eram colocadas de fora da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança existiam os 10 mandamentos. Certo? Isso é uma dica para vocês entenderem um pouco mais. Mas o que aconteceu em 1844? Jesus saiu do lugar santo, no céu, e foi do lugar santíssimo, onde ele continua intercedendo por nós e está julgando. Julgando. E um dia vai chegar a nossa vez. Começou pelos mortos. Podia perguntar, mas Deus precisa de tanto tempo para julgar todo mundo? Não precisa. Ele pode fazer assim, ele sabe tudo. Mas ele está mostrando também para os outros mundos o que está acontecendo. Como a irmã comentou hoje de manhã, nós aqui na Terra, nós somos um espetáculo para o universo inteiro. Do universo inteiro estão olhando para nós e cuidando das nossas atitudes. Eu estava comentando um caso que aconteceu comigo, e a irmã disse, o universo todo está olhando, como é que o Rogério vai reagir? Como é que o Geomar vai reagir? Independe da situação. Nós somos espetáculo ao mundo. Então, nos últimos dias, a nossa igreja foi fundada, então, a data certa eu não sei da fundação, mas ela surgiu desse movimento de 1844, que foi pregado à volta de Jesus, e todos se decepcionaram. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode ir pela emoção. Vocês nunca vão ver praticamente uma pregação minha, tipo assim, vamos para a guerra, e não sei o que, inflamado, e não sei o que. Deus, tem um texto na Bíblia que diz, Deus quer um culto lógico, um culto da razão. Então, tem pessoas que recebem essa mensagem, Jesus está voltando, eu vou vender toda a minha terra, minha casa. E tem pessoas que fizeram isso. E hoje estão fora da igreja. Não é isso que Deus pede. Deus pede o teu coração. A tua vida, né? Então, o testemunho de Jesus. O que quer dizer o testemunho de Jesus? Pode ir para o próximo. Em Apocalipse 19:10. Vamos abrir esse aí também. É um pouco adiante. Ali diz, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. E a única igreja que tem o espírito de profecia aqui nessa terra é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, mas essa é a nossa crença. Nós temos que saber isso. Eu, quando me batizei nessa igreja, eu não acreditava nessa profeta. E a pergunta lá era se tu aceitava. Porque para mim, até aquela época, esses profetas modernos, era que nem aqueles malucos lá dos Estados Unidos, que um cara resolveu ser, eu sou um profeta, e o fim do mundo vai dar tal dia, e muitas pessoas, morreram, se mataram, porque ia dar o fim do mundo e eles não queriam sofrer. A minha mente pensava nisso. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que a Ellen White foi uma profeta. Nós vamos ver detalhes agora, né? Pode passar. Antes da Ellen White foram chamadas 2 pessoas, 2 homens, né? Guilherme Foy e Hazen Foss, mas não aceitaram. Tiveram as mesmas visões que depois a Ellen White teve. Tanto que ela foi pregar num lugar
E aí um desses senhores ali, estava ali e disse, eu tive a mesma visão, mas eu não aceitei. Então dizem que as mulheres são mais fracas, né? Mas foi uma mulher que aceitou, né? Esses dois não aceitaram. Próximo. Ellen Goldwhite, ela nasceu em 1827 em... Eu não sei falar direito esses nomes, mas é Gore, Maine, Estados Unidos. E morreu em 1915, Califórnia, aos 87 anos. Um pequeno relato da vida deles, mas é bom que os irmãos estudem mais sobre ela, para entender. Vocês têm que se convencer, eu não vou convencer vocês. Eu me convenci que ela realmente foi uma pessoa guiada por Deus para escrever. Morreu, ela teve 70 anos de ministério. Tem até um filme sobre ela, né? Quando foi chamado, eu fiquei impressionado, ela tinha 36 quilos. Pode uma pessoa pesar 36 quilos? Eu que tenho 80? Claro, eu estou fora de peso, né? Mas ela tinha 17 anos e 36 quilos. Eu não me lembro agora se nesse slide ele mostra, mas ela teve somente a terceira série. Claro que a terceira série da época, eu imagino que seja bem melhor do que hoje, porque a minha terceira série já era bem melhor do que hoje. Hoje, na terceira série, muitas crianças não sabem nem ler e escrever. E eu tinha que saber na primeira série saber ler e escrever. Mas mesmo assim, terceira série, e aí ela levou uma pedrada, ela ficou em coma, né? Não sei por quanto tempo. E era uma pessoa doente. Por isso que ela pesava 36 quilos. Era uma pessoa doente. Em seu ministério apresentou todas as características bíblicas que deve ter um profeta verdadeiro e exerceu o dom profético com humildade. Fizeram todos os testes. Mas nós não podemos fazer os testes com ela, porque ela não está mais viva. Nós só conseguimos saber o que ela escreveu. Como a gente sabe se o profeta é verdadeiro ou falso? A gente já deu alguns textos. Mas para mim o mais lógico é aquele. O profeta verdadeiro, ele te leva para Deus, para Jesus, e te leva para a Bíblia para estudar. O profeta que não faz isso, ele não é um profeta verdadeiro. Aquele que te afasta de Deus e te afasta da Bíblia. Para mim, essa é a maior lógica de um profeta verdadeiro do falso, que nos leva para Deus. A Igreja Adventista Sétimo Dia formou seu corpo de doutrinas tirando as páginas sagradas da Bíblia, com muito estudo e oração através de seus pioneiros. O dom profético, ela somente confirmava o que já havia sido estudado e mostrava a direção certa a seguir na palavra de Deus. Pode pular. Ela pregou, escreveu, aconselhou, ela foi esposa, ela educou os filhos, 2 filhos, se não me engano, morreram, né, dela, 2, né, 2 morreram, missionária na Europa e na Austrália. Ela teve a primeira visão em dezembro de 1844. Aqui eu vou fazer uma pequena deixa. Em 1844, a nossa igreja surgiu através de uma profecia, né? Ao mesmo tempo que Deus levantou essa igreja, o inimigo levantou outros movimentos. Nós é para pregar as 3 mensagens angélicas, certo? Primeira, segunda e terceira, que é uma outra pregação. O inimigo levantou 3 movimentos no mesmo ano. É interessante. Um delas, o Espiritismo, que a própria Ellen White profetizou, que depois nós vamos ver. O Espiritismo no mesmo ano. E a outra é o Comunismo, com Karl Marx, naquele ano. E outro é do Evolucionismo, Darwin, naquele mesmo ano. Peguem a história e vejam. Isso é uma pregação que eu vi de um pastor e é só tu olhar que tu vai ver as datas exatamente. Então, da mesma forma que Deus trabalha, o inimigo também trabalha para nos enganar. Ela teve uma visão em dezembro de 1844. Ela teve 2.000 visões em sonhos proféticos. 25 milhões de palavras. Com a terceira série, tá?
Eu estudei mais, eu acho que eu não escrevi nada quase, né? 100 mil páginas, 4.600 artigos ela escreveu. Continua. Ela falou sobre religião, ciência, história, oratória, música, educação, administração, namoro, casamento para os jovens aí. Leia os livros dela, casamento. Namoro também, ó. Primeiro vem o namoro, né? Medicina. Imagina, uma pessoa de terceira série escreveu sobre medicina. Ela, na época, dizia que o cigarro, o fumo fazia mal e os médicos receitavam para as pessoas fumar, que fazia bem, que limpava por dentro. Depois, nutrição, profecias e etc. Aí, depois de tudo isso, ler os livros dela, tem um poder atrás dela. Ou é do mal, ou é do bem. Ela, sozinha, um ser humano não consegue fazer o que ela fez. E como ela nos leva para perto de Deus e para a palavra de Deus, ela é do bem. Então, ela foi uma profeta de Deus e não um falso profeta. Olha só os escritores mais traduzidos. Eu não sabia disso. Lenin, 222 línguas. Né? Esse Gershom, eu nem sei quem é, nem sei sobre o que escreve. Esse Tolstói eu acho que também era um ditador, se não me falha a memória. Mas o Lenin era. E a Ellen White, ela está em quarto lugar. 126 línguas. Karl Marx está em quinto, o criador do comunismo, né? Shakespeare, 111, e Agatha Christie. Esse já ouviram falar também, né? 99. Livros mais conhecidos. Caminha a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Quem leu O Grande Conflito aqui já? Quero ver todas as mãos aí. Temos que ler. Eu e a Fernanda começamos a ler o livro. Eu ganhei em 1987. 1800 não tinha nascido ainda, né? 1987. Me lembro que nós fomos morar para Novo Hamburgo em 1986. Veio o coportor, lá em casa, tá? E deixou Caminha a Cristo, o Desejar... Não. Caminha a Cristo, um outro do Bulhon e O Grande Conflito. Jesus, Tu és a minha vida, acho que é do Bulhon. Emprestei para um amigo e ele consumiu com ele, espero que tenham lido, né? Mas eu guardei esse livro. Eu adoro livro. Eu queria até ter mais tempo para ler, mas com o celular fiquei meio preguiçoso, né? Mas a Fernanda lê mais, tá? Então alguém da família tem que ler mais, né? Mas eu guardei esse livro. E quando a Fernanda estava grávida do Pedro, a gente percebeu, tá, mas e nós temos que ensinar algo de bom para essa criatura, né? O que vamos ensinar? E aí resolvemos, não, vamos estudar a Bíblia. Tá, mas assim? Eu comecei a ler a Bíblia no Velho Testamento, eu fiquei bravo com Deus, que ele matar os cordeirinhos. Aí eu escutava Novo Tempo há 10 anos, a Rádio Novo Tempo, 10 anos atrás. Vou procurar essa igreja. Não, primeiro eu fui na igreja católica, que eu era católico, fazia 1 ano já, tá? E aí ele me olhou assim, curso bíblico, eu nem sei o que é isso. Não sei o que é. Tá, eu fui procurar primeiro onde é que eu estava, né? Aí, na Novo Tempo eu escutei Igreja Adventista do Centro lá de Novo Hamburgo. Fui procurar, passei 4 vezes na frente e não achei ela. E ela era grande, né? A central de Novo Hamburgo lá. Mas achei. Aí o pastor veio, marcou às 9 e veio às 11. Isso é típico de adventista, tá? Eu sou adventista, mas não sou assim. Marcou às 9, eu estou às 9, tá, Roberto? Ele falou hoje de manhã que ele é pontual. Só que ele chegou às 11 horas. Num dia frio, muito frio. Eu disse para Fernanda, eu vou para a cama dormir. Tá louco, eles não vêm mais. De repente buzinaram lá fora. Era 11 e pouquinho já. Aí eu já aprendi. A pastor adventista é assim, marca às 9 e vem às 11, tá? Mas já tive pastor que marcou às 9 e veio às 9, tá? Isso é uma coisa, um problema do brasileiro. O brasileiro tem esse problema. Marcou às 9 e vem às 10, ou vem às 11. Isso é um problema nosso.
Tanto que um pastor foi lá para os Estados Unidos e ele voltou, lá nos Estados Unidos, uma festinha de aniversário. Eles marcam 1h da tarde, a 1h começa. Só que eles marcam o fim também. Se é 3h, não é 3h01 que termina, é 3h. E não começa a 1h05, é a 1h. Então eu percebi que isso é um problema brasileiro, né? Nunca pretendeu a infalibilidade, nunca pretendeu a inspiração verbal, reivindicou inspiração do pensamento tanto para seus escritos como para as escrituras. Muitos dizem que é uma pequena luz. Só que eu estava lendo o livro dela e percebi que a pequena luz que ela fala é todos os profetas em comparação a Jesus. Os profetas são a luz menor que aponta para a luz maior que é Jesus. Considerava seus escritos conselhos, advertência, animações, mensagens, testemunho e admoestações. Os testemunhos não são para diminuir a palavra de Deus, mas para exaltá-la e atrair a mente para ela, para que a bela singeleza da verdade a todos possa impressionar. Por isso que é mais uma dica, ela nos leva para a Bíblia. Ela não nos afasta da Bíblia, ela nos leva para a Bíblia. Ela nos leva para Jesus, né? Pode pular. O pessoal parece estar com fome, mas mais umas 2 horas acho que termina. Pode ser? Dom de profecia. Fechamento do canão bíblico. Ali fechou. Né? Aqui fala período bíblico, né? Deus falou no passado através dos profetas. E lembra que eu li nos últimos dias, né, uma luz menor guiando a luz maior. Essa palavrinha aí não estava conseguindo ler. Guiando a luz maior. Então, Deus levantou ela para nos ajudar, para nos levar para perto de Cristo. Então, se você não leu nenhum livro dela ainda, eu aconselho, pega o mais pesado que ela tem. Grande Conflito, que eu estava comentando antes ainda que eu não terminei. Dá sono de ler aquele livro. Porque tem alguém que não quer que tu leia esse livro. A gente levou um tempão para ler o livro. Ele é sonolento. Mas se tu quer saber a história do mundo, Grande Conflito. A história que aconteceu até hoje, Grande Conflito. E mais. Depois de nós. Temos que ler esse livro, Grande Conflito. Não aquela compilada, que é menorzinho. Tem que pegar a grande. A grande, que tem todas as palavras lá. Na época eu me lembro que eu assisti o filme do Martinho Lutero. Mas tem 2 filmes do Martinho Lutero. O antigo e um novo que eles fizeram. O antigo filme do Martinho Lutero e tu lê o Grande Conflito, tu vê que eles estão falando a mesma coisa. A mesma coisa, os dois. Se tu pegar o novo do Martinho Lutero, eu não sei se tem algum luterano, ou alguém já foi luterano, mas um novo filme da Igreja Luterana, de Lutero, parece que Lutero é um lunático, maluco, que fez uma grande besteira de ter saído da Igreja Católica e assim, quer dizer, saído não, expulso, né? E ter começado a estudar a Palavra de Deus. O resumo dos 2 filmes. Querem olhar o filme bom, peguem o antigo. O antigo mostra realmente a realidade da vida dele. O novo, aplaudido, que eu acho mais triste. Aplaudido por todos, mas ele parece um lunático, um maluco, né? Continua. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Eu adoro profecia. Os 2 livros que eu mais gosto é Daniel e Apocalipse. Eu sou apaixonado por aquele ali. Mas por quê? Fala tudo e fala do principal. Jesus vai voltar para nos buscar. E eu adoro datas, eu adoro história.
Se eu fosse professor, eu ia ser de história, que eu adoro história. Um povo que não conhece a sua história, ele também não conhece seu presente e também não tem futuro. Tu tem que saber de onde tu veio, por que o teu povo age assim, o que aconteceu, que nem no Brasil. Quem conhece a história do Brasil? Nós temos que conhecer a nossa história. E sabe por quê? Para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Né? Por isso que eu gosto de história. Então, não havendo profecia, a promessa. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Ellen White escreveu sobre saúde, nossa, sobre casamento, sobre família. É muito bom os livros dela. E isso está sendo deixado para trás, até a nossa geração agora já. Muitos de nós não leem os livros dela. E o nosso presidente até fez um vídeo em relação a isso. O último engano é nós deixar o espírito de profecia de lado. Lembra sempre quando eu prego, eu falo que nós devemos ter como base a Bíblia, espírito de profecia e um manual da igreja? Hoje eu não falei do espírito de profecia, né? Usei a base só Bíblia, para mostrar que o espírito de profecia é válido, é bom, é útil e que vai nos ajudar para nos salvar. Porque diz ali, crede nos seus profetas e prosperareis. Perda. Não tem mais um, achei que... Então tirei a outra uma parte, né? Então seria isso. É a crença número 18. Espírito de profecia. Uma outra pregação que eu gostaria muito de montar, mas tem que ser, não pode ser num culto, que é conheço a minha história. Quem conhece a história adventista? Quem conhece da onde surgiu? Por que surgiu? Em que época surgiu? É muito importante a gente saber. Porque aquele que sabe a verdade nunca vai sair dessa igreja. Porque sabe que essa igreja é a última igreja. Tem coisas erradas? Tem. Mas sabe por que tem? Porque é guiada por homens. Deus está ali. Mas pastores, eu, todos nós somos humanos e falhos. Mas a doutrina bíblica dessa igreja é a doutrina verdadeira. Como diz o Bulhão, no dia que a minha santa mãe igreja dizer que não é mais o sábado, é o domingo, eu sou o primeiro a sair dessa igreja. E é assim que nós temos que ser. Quando alguém vem pregar heresia, ou alguém na rua quiser falar uma heresia, a gente tem que dizer, assim diz o Senhor. E não é assim, é desse jeito. E senão a gente vai ser jogado pelo vento de doutrina de um lado para o outro. Né? De um lado para o outro. Então, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só, consegui antes das 5.